Profundamente perplexo pelos absurdos e dificuldades da existência, o teólogo e filósofo do século XIX, Søren Kierkegaard, explorou e escreveu sobre ideias profundas que, no final das contas, desafiariam a forma como a humanidade pensa sobre filosofia, religião e psicologia. Considerado por muitos como o pai do existencialismo, seu trabalho examina temas comuns a essa corrente de pensamento, provocando, zombando e tentando resolver falsidades da tradição e da convenção, a inconsistência entre o verdadeiro eu das pessoas e como elas agem no mundo, e o desespero e a ansiedade profundamente enraizados em tudo isso. Kierkegaard nasceu em 1813 em Copenhague, Dinamarca, como o caçula de 7 filhos de uma família muito abastada. Desde cedo em sua vida, ele foi exposto ao pensamento filosófico, pois seu pai tinha grande interesse em filosofia, frequentemente lendo e conversando sobre o assunto ao redor do jovem Kierkegaard. Na juventude, ele estudaria filosofia e teologia na Universidade de Copenhague. No entanto, logo ele se encontraria desgostoso e se afastaria das obras históricas e filosóficas às quais estava sendo exposto, achando que muitas vezes eram excessivamente intelectualizadas e incongruentes com a forma como a vida é realmente vivida. O que eu realmente preciso fazer, escreveu, é descobrir sobre o que devo fazer, não o que eu devo saber. Essa avaliação acabaria por definir a orientação na qual Kierkegaard direcionaria seus esforços filosóficos. Também possivelmente significativo para essa orientação, em seus 22 anos, 5 de seus 6 irmãos já haviam falecido, envolvendo sua infância e início da vida adulta com a sombra inquietante da tragédia e da transitoriedade, lembrando-lhe 5 vezes que a vida é sinônimo de incerteza e que o pior caso pode estar logo adiante. Por volta dessa época, Kierkegaard começou a escrever de forma incrivelmente produtiva, produzindo muitos livros durante sua vida sob vários pseudônimos, bem como com seu próprio nome, antes de falecer em 1855, em seus 42 anos, provavelmente devido a um terrível caso de tuberculose espinhal. A respeito de sua obra filosófica, uma das contribuições mais notáveis e profundas de Kierkegaard, que será nosso foco principal aqui, foi o que ele chamaria de angústia. Em seu livro O Conceito de Angústia, ele descreveria esse termo como um sentimento específico de ansiedade e temor, não qualquer tipo de transtorno de ansiedade, mas sim a ansiedade existencial subjacente que permeia a condição humana em geral. Geralmente, a ansiedade é a resposta emocional intensificada a uma ameaça ou desafio percebido, especialmente aquele que é desconhecido ou incerto. E assim, a ansiedade desse tipo existencial, que daqui para frente será referida apenas como ansiedade, que é a resposta à ameaça, ao desafio ou ao medo do desconhecido e da incerteza da existência como um todo. Mais especificamente, é o sentimento de liberdade e responsabilidade que alguém tem dentro dessa incerteza. Nas palavras de Kierkegaard, a ansiedade é a tontura da liberdade. A cada momento, somos possuídos por uma consciência de nossa liberdade, ou pelo menos a sensação de liberdade, para escolher e ser responsável por como as quase infinitas desconhecidas e possibilidades da vida se tornam conhecidas e reais por meio de nossas escolhas e ações. No entanto, nos é dada muito pouca, se é que alguma, das informações e insights necessários para fazê-lo corretamente. Pior ainda, talvez não haja realmente nenhuma maneira de tomar decisões corretamente da forma como esperamos, mesmo quando as tomamos de forma correta. Em grande parte, somos impulsionados por nossa ansiedade a tomar decisões que eliminarão nossa ansiedade.
Mas, argumentavelmente, se vivemos e pensamos o suficiente sobre isso, percebemos que permaneceremos condenados a uma vida inevitavelmente permeada por pelo menos alguma forma dela. É como se estivéssemos sempre em uma encruzilhada entre o passado e o futuro, com um volante, um painel com mostradores e um interruptor de desligamento, mas sem freio, acelerador, marcha ré, mapa ou sistema de navegação. Somos continuamente forçados a dirigir pelo mundo nesse veículo, mas o mundo está coberto por uma espessa névoa. Naturalmente, esperamos que em algumas direções, as que escolhemos, a névoa se dissipe, mas nunca o faz, pelo menos não completamente. Qualquer um que realmente conhece a humanidade pode-se dizer que não existe um único ser humano vivo que não se desespere um pouco, que não abrigue secretamente uma inquietação, uma luta interior, uma desarmonia, uma ansiedade por algo desconhecido ou por algo que ele nem se atreve a tentar conhecer, uma ansiedade por alguma possibilidade na existência ou uma ansiedade por si mesmo, escreveu Kierkegaard. Reconhecendo a inevitabilidade da ansiedade e do temor, Kierkegaard buscou dar sentido e uso a eles. Apesar de quão sombrio tudo possa parecer até este ponto, ele não acreditava que a ansiedade fosse totalmente ruim. Pelo contrário, ele acreditava que a ansiedade era uma parte necessária da vida, e nossa resposta a ela era o que fazia a diferença entre uma vida vivida plenamente e uma vida vazia e desesperada. Obviamente, a tontura sentida pela ansiedade pode frequentemente ser paralisante. Andar para frente enquanto sua cabeça está girando não é o ideal. E assim, esse sentimento de liberdade para escolher e fazer qualquer coisa na vida às vezes pode nos impedir de escolher ou fazer qualquer coisa. Se imaginarmos como a ansiedade de um item desafiador em nossa lista de afazeres pode nos impedir de enfrentá-lo, a paralisia induzida pela ansiedade sentida pela lista de afazeres, que é toda a nossa vida, com um prazo ainda não revelado, e a consequência sendo literalmente nossa existência, é certamente compreensível. Mas nossa cabeça nunca vai realmente parar de girar, e se desejamos alcançar uma vida potencialmente mais plena e descobrir quem realmente somos e poderíamos ser, não devemos sucumbir à inação dessa ansiedade. A fim de manter algum senso de poder sobre nossa vida e derivar algum significado do eu, devemos manter a capacidade de seguir em frente e agir diante dessa ansiedade. Além disso, é argumentável que essa ansiedade, ou talvez a fonte dessa ansiedade, permita qualquer possibilidade de desenvolver e derivar um eu único e significativo. Sem qualquer possibilidade, não haveria ansiedade, mas sem ansiedade, não haveria possibilidade. Kierkegaard sugeriu que, para melhor aproveitar a ansiedade e viver bem com ela, o indivíduo deve buscar o que ele chamaria de paixão. Isso pode se manifestar em coisas como amor, empreendimento criativo, família, crescimento pessoal, carreira, ideologia, crença e assim por diante. O que é importante para Kierkegaard, no entanto, é que alguém oriente suas paixões com base na verdade subjetiva. Em outras palavras, verdades que são consideradas verdadeiras pelo indivíduo, não verdades com as quais necessariamente haja mérito objetivo ou razão final para fundamentá-las. Não se trata apenas de intelectualização, mas também de uma questão de experiência emocional e subjetiva. O crucial é encontrar uma verdade que seja verdadeira para mim, encontrar a ideia pela qual estou disposto a viver e morrer, escreveu Kierkegaard. O indivíduo deve descobrir sua verdade subjetiva e, em seguida, lançar todo o peso de seu ser naquela direção, comprometendo-se plenamente com ela, independentemente da razão ou da certeza intelectual, fazer algo por si mesmo, dar um salto de fé. Muitas vezes, por meio da conformidade, distrações, vícios e qualquer outra forma de escapismo,
As pessoas tentam evitar a ansiedade e a responsabilidade de sua existência. Ao conformar-se universalmente ao status quo, alguém tenta se absolver da responsabilidade de suas escolhas. E por meio de coisas como abuso de substâncias, busca de status social, ação superficial, materialismo e assim por diante, alguém tenta se distrair do fato de que não há como realmente se absolver. Para Kierkegaard, o desenvolvimento do eu depende da capacidade de enfrentar a ansiedade da existência e avançar com ela. Para ele, em uma existência de outra forma sem sentido, aqui é onde o significado pode potencialmente ser encontrado. As consequências, ao contrário, de sucumbir à ansiedade e à inação, para Kierkegaard, são muito, muito piores. Isso resulta em desespero, um estado depressivo, apático, um eu fracassado, perdido e não realizado, uma experiência friccional da existência. Nas palavras do psicanalista contemporâneo James Hollis, a ansiedade é o preço do ingresso para a vida. A depressão intrapsíquica é o subproduto da recusa em embarcar. Alguém deve perceber que a vida nunca se tornará mais sólida ou menos assustadora. Nunca haverá um momento ótimo perfeito para embarcar. Se a vida é uma sequência de decisões impossíveis veladas pela incerteza, podemos muito bem tentar justificá-la fazendo pelo menos decisões que buscam as maiores e mais interessantes alturas e profundezas do desconhecido que somos capazes de percorrer. A estrutura e a solução de Kierkegaard para esse problema era a fé no Deus cristão, mas sua filosofia, em parte, pode fornecer uma premissa aplicável a qualquer visão subjetiva de significado e propósito. Especialmente nos dias de hoje, a ansiedade muitas vezes é vista como algo errado e negativo, uma fraqueza ou uma doença. Mas a ansiedade é, argumentavelmente, um ingrediente fundamental enraizado na experiência da consciência humana. Sentir e pensar é estar ansioso. Como não poderíamos estar ansiosos? É uma resposta natural a uma existência intensamente perturbadora, confusa e incerta para a qual fomos designados sem nosso consentimento. E quanto mais escolhas ganhamos acesso no mundo moderno, mais razões temos para nos preocupar e nos sentir ansiosos por mais maneiras de esperar que ela se acalme, bem como mais maneiras de nos sentirmos responsáveis quando inevitavelmente não acontece. Mas devemos, como sugeriu Kierkegaard, fazer o nosso melhor para aprender a conviver e avançar com ela, continuar avançando rumo ao desconhecido e dar nossos saltos de fé naquilo que verdadeiramente e pessoalmente acreditamos que faz valer a pena viver e morrer. Obrigado por assistir.